Olá, São Paulinos, bom dia! Estou gravando esse vídeo já na quinta-feira. Pessoal, quem quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. Quem estiver passando por aqui, se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike e tudo bem, tá? Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Esse jogo de ontem, Flamengo 1, São Paulo 0, e aquele jogo no Morumbi 3-1, tem uma coisa que me fez lembrar esse jogo aí, sabe? É assim, eu passei uma época aí muito sem dinheiro, duro mesmo, numa pindaíba desgraçada, né? Então eu comecei a chegar em casa e ao invés de comprar Coca-Cola no mercado, eu trazia para casa um refrigerante chamado Zeca Cola, né? Ao invés de comprar Guaraná, das marcas que temos aí famosas, eu trazia Tubaína, que é uma delícia, porque a garrafa é grande. Ao invés de comprar Fanta, eu comprava Laranjina. Então, e chegava em casa aqui, olhava para todo mundo e dizia, olha, isso aqui é mais gostoso que a Coca, é mais gostoso que a Fanta, né? É mais gostoso que um Guaraná Antártica. E ontem, assistindo ao jogo e lembrando do jogo do Morumbi, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu acho que eu sou o Bozo, devo ser algum palhaço para aguentar tudo isso que eu estou aguentando aí, né? Para gente que é torcedor, essa torcida maravilhosa aí, suportar tudo que está aguentando. A gente chega à conclusão que é a seguinte, olha, na coletiva do Rogério, ele disse que trouxe goleiro sem custo. É a mesma coisa, né? Eu comprava essas outras marcas porque eram muito mais baratas, né? Muito mais baratas. Então, quando eu começo a trazer goleiro sem custo, começo a trazer um Marcos Guilherme sem custo, um Galopo que não sei quem indicou, não se sabe como pagou, mas pagou um bom dinheiro, mas porque deram para o São Paulo. Quando eu começo a querer trazer ex-atletas, que já, né, que nem bananeira que já deu cacho, que nem dizia meu pai, tem que cortar. É porque as coisas não vão bem realmente e se torna difícil de levar um time assim. Você soma a tudo isso daí, as más administrações que o São Paulo teve aí e continua tendo, não é? Porque uma administração de um clube sério não estaria numa época como agora que o São Paulo está disputando uma final de campeonato sul-americano, uma taça sul-americana, sei lá, uma Copa, como quiserem chamar aí, sul-americana, não estariam aí processando torcedores do clube, né? Sócios do clube, a presidência, o chefe do conselho deliberativo, não estaria processando torcedores do clube, não estaria querendo mudar as regras do jogo para se beneficiar, se recandidatar à presidência, a chefe do conselho, né? Não estariam esperando as coisas se resolverem, mas não, marca aí agora para aprovação das alterações do estatuto pelos sócios, 3, 4 dias antes da final da Sul-Americana, né? Uma coisa de louco. Então, um clube que está nessa situação, devendo tudo, devendo mais de 700 milhões, e tudo que entra nesse clube vai para pagar dívidas, um clube que praticamente gasta mais com quem não joga mais, mas pelas besteiras que fez, como Daniel Alves, né? Um clube que paga 400 e poucos mil para Daniel Alves jogar em outro clube, que paga não sei quanto para o Ricardinho, que paga não sei quanto para outro, e que quase paga, acredito que não sei, não tenho a estimativa correta, mas paga parecido para quem não joga mais e para quem está jogando, praticamente a mesma coisa. Para um clube que está aí com salários atrasados, né? Direito de imagem, né? Mas direito de imagem, desse jeito que pagam aí, é salário também. Então, um
um clube que fica tentando dizer para a torcida que paga os ingressos, que lota o estádio, que carrega o time nas costas, como ela tem que torcer. Um time que tem um técnico, que é um ídolo do passado, mas que ainda não está preparado para assumir um clube grande como o São Paulo, com tantas glórias, o tricampeão mundial, o tricampeão da Libertadores. Enfim, são muitas coisas aí que a gente vê e que fazem com que a gente chegue nesse estado de coisa. Qual é o estado de coisa? O estado de coisa é o seguinte: a gente tem a teimosia do técnico de um lado, querendo escalar um jogador, acabando psicologicamente com o jogador, como o Igor Gomes. Tem uma diretoria que se escuda nele, né? Coloca esse técnico de escudo e começa com todas essas coisas. Então são muitas coisas erradas. É como se você estivesse indo na feira, na xepa, para comprar jogador, para conseguir contratações. E ao mesmo tempo você tem um monte de coisa errada acontecendo, né? Eu não estou dizendo ilegais, estou dizendo erradas, coisas que não devem ser feitas em momentos inoportunos, coisas feitas em momentos inoportunos. Sabe, o que você vai esperar, né? O que você vai esperar de um time assim? Ah, mas nós chegamos nas duas Copas, faz tempo que não chega nas duas Copas, chegamos ao final de duas Copas. Ah, mas olha só, gente, vamos falar a verdade. O São Paulo está chegando à final dessa Sul-Americana aí, que é segunda divisão, hein? Não venha me dizer outra coisa, que é a segunda divisão do futebol sul-americano, né? Olha os times que o São Paulo enfrentou, olha a grandeza desses times, olha só a tradição que esses times têm de vitoriosos, né? Um é o Everton do Chile. Você já viu falar do Everton do Chile, campeão da Libertadores, da Sul-Americana? O outro é o Ayacucho do Peru, Jorge Wilstermann da Bolívia. Isso daí o São Paulo enfrentou na fase de grupos. Depois, aí sim, enfrentou um clube que anda mal das pernas, anda perdendo de todo mundo, mas é um time que tem tradição. Universidade Católica do Chile nas oitavas de final. E nas semifinais enfrentou o Atlético Goianiense, que com todo respeito à torcida do Atlético, é um clube que, em matéria de estrutura, de tamanho, de tradição, é muito inferior ao São Paulo. E na final agora vai enfrentar o Independiente Del Valle, que é um time de empresários, um time que revela jogadores novos, né? Então vejam bem, o São Paulo está na segunda divisão. Se ganhar essa Sul-Americana, olha, vai ser bom pelo aspecto financeiro. Mas em relação em si a ganho desportivo, olha, para mim não tem nem nome para dizer para isso. É uma coisa muito pequena para o São Paulo. É uma coisa muito pequena. Olha a diferença que tem disso daí com os times que disputam a Libertadores da América, né? Então vocês vejam só. Na Copa do Brasil, nós chegamos aí às semifinais. Fomos eliminados. O Flamengo jogou como se fosse assim, um tio, um pai que tem uma criança pequena e fala assim, olha, vamos brincar de futebol. Aí o pai vem lá daqueles dribles, o tio da drible, né? O tio já tem lá seus 25 anos, o pai já jogou futebol, é veterano, e a criança pequena de 5, 6 anos está ali brincando de bola. O Flamengo fez o que quis do São Paulo. Essa que é a grande verdade. Estou escutando todo mundo falar aí, nossa, o São Paulo foi o único, né, que enfrentou o Flamengo e deixou ele desconfortável. Olha, gente, desconfortável não dá título, desconfortável não é vitória, nada disso. Eu não torço para o São Paulo para ele deixar os outros times desconfortáveis, não. Eu torço para o São Paulo para a gente ter conquistas. E o pior é que a gente chega à conclusão, pelo menos eu cheguei à conclusão, é de que eu sou o Bozo, sabe? Eu sou o Bozo porque eu vejo tudo isso acontecendo e continuo torcendo e sofrendo pelo São Paulo, né? Como se eu não enxergasse aquilo, como se eu fosse um palhaço.
Essa que é a grande verdade. Eu, torcedor, me considero bozo nesse momento. Eu vejo tudo isso que a diretoria faz, vejo como é que é montada essa equipe, os jogadores todos em posições que não são a deles, todos em posições equivocadas, em posições se adaptando a uma posição, adapta a outra. O treinador, que ainda é um estagiário, é ídolo do clube, mas como treinador, ele é estagiário, ele foi ídolo como jogador. Então fica difícil a gente falar assim, eu posso torcer para esse time e esperar que ele vai ter vitória. Não, ele foi tratado como uma criança pelo Flamengo. O Flamengo jogou a hora que quis, foi lá, resolveu o problema, né? Porque a gente vê, olha, um clube que tem um técnico como o Rogério Ceni, um ex-ídolo do time, que viveu tantas glórias, não dá para entender. Jogar contra o Flamengo, sabidamente tem melhores jogadores, tem um elenco muito melhor do que o São Paulo, jogar com um volante só, né? O Pablo Maia, o Gabriel Neves se matam nesse time para ficar ali na volância. É muito complicado. Aí você tem o Léo Pelé improvisado, o seu Reinaldo, que deve ir embora do São Paulo, viu? O Reinaldo, sempre aquele nervosinho, aquela coisa ali que não ajuda em nada, só atrapalha, né? Enfim, o time do São Paulo é um time meia boca, de meia boca para baixo, talvez um quarto da boca, né? Que vai chegar numa Sul-Americana, já chegou na final, mas também não sei se vai ganhar. Oxalá ganhe, eu estou torcendo para ganhar. Como São Paulino eu sempre torço. Como torci ontem para o São Paulo ganhar do Flamengo. Só que fica difícil, né? Diante de tudo isso que a gente vê dentro do São Paulo, é difícil. E não é só culpa dos jogadores. Os jogadores são os menos culpados. Culpados são quem compraram, quem trouxeram eles por empréstimo, quem contratou. Esses são os culpados, né? Culpado é esse pessoal que vem falar em reeleição numa hora como essa, que quer processar sócio do clube. Esses são culpados. Que compram aí goleiros sem custo, mas de qualidade. Qual a qualidade? Ontem do Jandrei foi mais ou menos, mas até agora, né? Isso não é o São Paulo Futebol Clube. Isso é uma brincadeira, né? E ontem o que a gente viu em campo foi um time com a maioria de jogadores quase vindo de Cotia, quando acabou o jogo, todos jovens, perdidos em campo, até os mais veteranos, como o Luciano, como o próprio Caleri, que está se contaminando com a ruindade, com a inexperiência, não recebe bolas, apavorados, né? Apavorados, se borrando ali. Alguns parece que se borraram de medo do Maracanã. A marcação com os olhos, tem gente que está marcando com os olhos no São Paulo. Enfim, o time parece também, você olha assim, você vê que o time não está azeitado, né? O time não está bem treinado, você nota que o time não está encaixado. Então, quando o time não está encaixado, se compra jogadores em feirão de oportunidades, né? Se compra na xepa do mercado do futebol. Os dirigentes não estão nem aí com a situação do time, se a época é oportuna ou não oportuna para tentar uma reeleição em benefício próprio, né? E pior, o que eu vejo de mais errado nisso, é que o colégio eleitoral é desse tamanho e você descarta 10% que nem comparece, né, para votar, mais 2 que foi nessa última aí, né? Sabe, não quiseram nem. Eu não tenho lado, né? Se absteram de votar, já diminui muito. Aí você tira a chapa inteira, você diminui mais ainda, né? E aí você tem sempre a mesma chapa governando, né? Sempre a mesma chapa vindo na administração, e ainda vê o presidente querer se reeleger junto com o presidente do Conselho Deliberativo. Quer dizer, quem devia fiscalizar quer se eleger junto, quer ficar junto com o fiscalizado. Isso não dá certo em lugar nenhum. Nunca deu certo em lugar nenhum, né? Ai, meu santo pai. Então, um clube assim, o que a gente tem é isso aí que vocês estão vendo, né? Jogadores, meia boca, todos comprados aí no feirão.
Não se sabe como que alguns jogadores chegaram ao São Paulo. Não dá para saber como é que conseguiram jogar no São Paulo. A gente tem aqui no time ó, o Jandrei. O Jandrei, goleiro, que o São Paulo não pagou nada, veio de graça, né? Tá aí, mas também é um goleiro meia boca, né, gente? Jogou uma bolinha ontem. Igor Vinícius, o São Paulo renovou com ele há dias, mas esse cara esqueceu a bola. Esse Diego Costa, da base aí, esse cara vai me escorregar na hora do gol, né? Do Arrascaeta, para dar condição para o cara marcar o gol. É um cara ridículo, gente. Esse cara tem que ser emprestado para outro clube, como se fazia antigamente, e voltar para ganhar experiência. Não ganhar experiência na zaga, né? Sozinho. O Léo, outro jovem também, que está ali improvisado. O Reinaldo, com essas gracinhas dele, essa questão de ficar nervosinho. O Wellington, né? O Wellington parece que não tem psicológico. Ele está toda hora querendo brigar. O Pablo Maia, ele como o Gabriel Neves, que não jogou ontem, claro, se matam sozinho ali, porque o seu Rodrigo Nestor, que deveria fazer a segunda volância, não faz nada. O Galopo e o Alisson. O Alisson que jogou, depois foi substituído pelo Galopo, o Alisson é aquilo ali que vocês estão vendo. Um jogador que não faz mal para ninguém. Depois veio o Galopo tem futuro no São Paulo, mas desse jeito entra no finalzinho, só colocado em fria não vai. O Patrick parece que está morrendo, né? Não sei o que está acontecendo com o Patrick. O Thales Costa, outro que veio da base, Thales Costa é Thales Costa, gente. Está começando a carreira, é um menino franzino, ainda tem que ganhar muito corpo. O Luciano, me desculpem, viu? Ontem ele chutou uma bola na trave, mas ele não acertou nada também. O Luciano não acertou nada. Aliás, são 2 jogos que o Luciano joga muito mal. Rodrigo Nestor, já falei? Rodrigo, do meio para frente, alguma bolinha, alguma. Não marca ninguém. Não marca ninguém, não tem jeito, é um camarada que só sabe jogar com a bola no pé. O Juan, que entrou, outro da base também, coitado, entrando numa fria aí. O Caleri, a bola não chega nele, se mata lá, mas o Caleri também, onde perdeu um gol, hein, Caleri? O Caleri está começando a se contaminar com a ruindade do resto do time. E o Éder, apesar de ter marcado um gol no jogo passado, o Éder já é um ex-jogador, né? É um ex-jogador que está no São Paulo fazendo tempo lá e que ganha 700 mil por mês. Então, fica difícil a gente torcer para um time assim. E se você vê o resto que o São Paulo tem lá, é o resto dos jogadores que o São Paulo tem lá, uns que não estão inscritos, o único que veio aí, que parece que mais ou menos, Ferrarese. O Miranda tem lugar nesse time aí, jogando com a perna só, com toda a idade que tem. Porque não dá, né? Não dá, gente. É muito difícil. Os caras se borram. Olha, ontem, falar em finalização que eu vi do São Paulo teve 3, teve 16. Mas finalização apavorado, a bola vem, eles batem de qualquer jeito, sai que nem um apavoramento, não para pensar, não olha para o lado. Isso não é jogador, né? Então você some tudo isso aí, a inexperiência, nervosinho de apavoramento, as borradas que dão cada vez que vão jogar contra um time grande ou no outro estádio grande. O São Paulo se borra, esses jogadores se borram. É falta de experiência, não foram trabalhados psicologicamente para isso, né? Aí você soma um treinador que é estagiário ainda, porque essas atitudes que o Rogério toma, como no caso do Igor Gomes, e botar o time todo à frente hoje. Desculpem, gente. Com um só volante. Por outro lado, a diretoria do clube, que toma essas atitudes aí, que quer estar sempre, né, criando caso para se manter no poder. Somado a isso, os ex-dirigentes que passaram por lá, que por incompetência, eu creio, deram tremendo prejuízo, que deixou aí esses 700 milhões, que deixaram aí esses 700 milhões, e não houve apuração para ver o que foi feito, de onde surgiu isso daí. Um time assim, a gente vai esperar o quê? A única coisa de bom que tem esse time hoje em dia é a torcida. A torcida que está sempre ali, fazendo as coisas, se dizendo presente, empurrando o time. A torcida que não abandona o São Paulo
E pior, uma torcida que não é ouvida, né? Uma torcida que quando vai ter um jogo bom, todo mundo sobe o preço dos ingressos e o coitado do torcedor tem que estar lá. Então o que aconteceu aí nessa semifinal aí da Copa do Brasil foi o reflexo de tudo isso, da gente saber que a gente tem um time que está na final da segunda divisão do futebol sul-americano e que dificilmente vai passar disso e que vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro e que a 11 jogos, em 11 jogos ganhou 3. É isso que a gente tem aí, é isso. Então assim eu me considero oboso, é que eu não tenho nariz, porque agora, sabe que horas são? Sabe que horas são? Agora são 3 horas da manhã. Por isso. Estou sendo nariz de palhaço. Só faltou isso, né? Porque nós, torcedores, somos palhaços. Gastamos dinheiro, passamos nervoso, perdemos tempo. Somos apaixonados por um clube em que as pessoas não dão a mesma atenção que a gente dá, né? Os dirigentes não dão essa atenção. Então nós somos oboso. Somos oboso. Vamos que vamos. A gente torce para a instituição. Eu torço para a instituição São Paulo. Eu torço pelo meu pai, pela minha avó, todos são paulinos. Por toda a minha família. Pela nossa tradição de São Paulinos. É por isso que eu torço. Eu não torço para Casares, eu não torço para Otton Aires, eu não torço para Rogério, para jogador nenhum. Eu torço pelo São Paulo Futebol Clube.